dificuldade de aceitação, porque o corpo gordo, ele é marginal. O corpo de uma mulher gorda, ele é duplamente marginal. Porque a gente gorda, quando ela se expõe, quando ela sai, quando ela vai pra rua, ela é ameaçada. Ela é ameaçada, inclusive, de morte. A sociedade introjetou na cabeça das pessoas gordas que elas são incapazes, que elas são doentes. Se você tivesse um pouquinho gorda, você já tinha de começar a procurar um médico, por orientação da própria escola, por aí que os pais não queriam professora gorda. Uma ginecologista e tal, que ela foi fazer uns exames, ela falou assim, não dá pra saber se você tem alguma coisa porque você é gorda, não sei o que e tal. Fez um atendimento bem delicado, assim. Somente por eu ser gorda, ele achou que eu ia morrer, porque a médica saiu enlouquecida da sala. Essa palavra gorda é o que marcou realmente minha vida e que hoje eu consegui transformar e assumir. E aí eu sempre fui uma criança gorda, sempre fui uma adolescente gorda, aí me tornei uma mulher gorda. E aí, para transicionar da adolescente, que é aquele momento que é o reconhecimento do corpo, para você se tornar uma mulher adulta, foi aquele meio mundo de neura, de negação, de ódio, auto-ódio. E para chegar hoje numa adulta que é mais cabeça, que é mais inteirada com seu corpo, que entende o seu corpo, que entende o que é o seu corpo na sociedade e não quer aquele tipo de estereótipo, demorou um tempo. Eu sempre fui, desde pequena, não me vejo em outro corpo além desse, assim. As fotos, claro que é diferente, né? Quando você é pequena é tudo bonitinho, tudo maravilhoso. Mas desde pequena que eu sou gorda, gorda e grande. Nem primo, nem irmã, que eu nunca fui gordona. Mas assim, eu saí no padrão, assim, mais ou menos com uns 40 anos. Nunca fui uma criança mal alimentada, também tinha esse detalhe. Não fui uma criança sem comida. Minha casa tinha muita comida. Meu avô tinha uma condição financeira muito boa. E minha Dinda fazia muito bolo, entendeu? Doce disso, doce daquilo, compota disso, compota daquilo, canjica, não sei o que lá. Então, era uma mesa de cuscuz muito farta, entendeu? Todo tipo de comida tinha. A vida inteira eu fui gorda, então assim, eu não sei, eu não tenho um contraste para dizer como é ser uma mulher gorda, porque eu não sei como é ser uma mulher magra, mas não sei, eu acho que eu sentia muito isso na infância, na adolescência, que também é quando você está aprendendo a lidar com tudo, conhecendo, tá tudo novo, e é uma fase eu acho um pouco cruel, porque tipo, todo mundo aponta e tal. E essa questão de gordofobia, de pensar na autoestima em relação a isso, eu acho que é uma coisa que tem se pensado muito recentemente. Quando eu era criança, era tudo assim, você tem que emagrecer e tal, você tem um rosto lindo porque você não emagrece. Então, inicialmente eu tinha muita baixa autoestima, então eu ligo muito isso, a questão de ser gordo, a baixa autoestima, mas não mais agora. Quando eu era jovem, não era magrinha, mas não era gorda porque tinha o esporte, né? Tinha o esporte e aí todo mundo atleta, ninguém ganhava peso porque não podia, né? Não podia ganhar peso. Depois que eu tive o traumatismo craniano, que eu fiquei proibida de fazer qualquer exercício, qualquer tipo de exercício, eu não tinha opção nenhuma. Durante uns 10 anos mais ou menos, que eu comecei a ganhar peso, sair daquela minha forma, né? Você tem um determinado corpo, que não é um corpo ideal, mesmo você sendo criança, todo mundo já se acha no direito de interferir. Aí tinha aqueles meninos que cochichavam um com o outro para falar do meu corpo. Eu não dava muita bola, até porque se eu desse eu ia começar a chorar e eu ia começar a brigar. E aí sempre me recolhia, mas sempre dava para escutar um momento te chamando de baleia, de gorda, obesa, não sei o que. Você vai morrer.
E aquilo é muita bomba no corpo de uma pessoa que está iniciando a vida. É muito terrível. Eu sempre me anulava nas relações, né? Eu sempre ficava mais recuada porque eu queria passar despercebida. Eu não queria dar uma chance da pessoa dizer alguma coisa sobre mim, entendeu? Então, que faz parte também da gordofobia, né? Para mim, talvez seja mais fácil porque eu não me exponho muito, né? Eu não me colocava, né? E aí seria mais fácil, né? Os meninos não brincavam comigo, eu nunca tava com menino, eu sempre tava com menina, eu nunca tinha que brincar de correr e, sei lá, cansar ou fazer alguma coisa. Então, Fernanda, porque Fernanda é gorda. Entende? Então, pra mim também sempre foi muito mais fácil. E aí você começa a criar medo. Porra, será que eu tenho que emagrecer? Será que eu preciso emagrecer? Por que eu tinha que nascer assim? Eu não podia trocar de corpo, eu não podia ter vindo diferente. E aí é sempre aquela coisa bem punk na cabeça da pessoa. E é compreensível quando muitas pessoas gordas entram na vida adulta já depressivas. E aquele automutilação, auto-ódio. Eu fico muito frustrada quando as pessoas incapacitam pessoas gordas, né? Dá aquele sentido de incapacidade. Porque pessoa gorda, ela não é incapaz. Ela sempre teve medo de fazer, de usar seu corpo, porque a sociedade introjetou na cabeça das pessoas gordas que elas são incapazes, que elas são doentes. Quando eu fiquei doente, né? Quando eu tive um problema na coluna, aí minha prima, tipo, fez uma lista. Ah, mas você também não faz isso, não faz caminhada. Eu disse, eu faço caminhada. Ah, mas você também tem que se alongar. Eu disse, eu me alongo, e me alongo por causa da ansiedade. E quando eu tô ansiosa é o que resolve, né? E aí... Ah, mas não é se alongar pra ir como se fosse fazer atividade física, não. É como se fosse yoga. Eu disse, eu faço isso. Ela, então não sei por que foi não. Mas por quê? O que eu tinha justificado lá na frente, né? Que volto a falar. Eu forcei minha coluna num período muito curto. Não é justificativa, né? Fica todo mundo o tempo todo procurando alguma justificativa. E fica, tipo, você não sabe nada da minha vida, né? Você não sabe. Eu acho que assim, uma pessoa que se incomoda e é muito, eu vejo que ela se incomoda consigo, é a minha mãe. E muitas vezes ela traz isso pro meu corpo. E antes eu brigava muito com ela, sabe, mãe? Para, e não quero, e nananã. E depois eu fui aprendendo também a não ligar, mas me incomoda muito, porque eu vejo que ela não lida de uma forma boa com o corpo dela. Eu sou mais gorda do que a minha mãe. E assim, às vezes eu até mostro uns exemplos para ela. Isso aqui, pra que você tá falando isso? Pra que você fica, sabe, criticando, não sei o que. Se isso te incomoda, então esquece, olha pra outra coisa, sei lá, sabe? Às vezes alguma pessoa fala alguma coisa, você, mas também você que sabe da sua vida, né? Realmente, é isso mesmo. As escolas que eu ensinei, as particulares, eram todas de gente muito, um poder aquisitivo muito alto, entendeu? Aí já tinha, aqueles médicos já tinha nas escolas particulares, não podia sair do peso, ainda tinha esse detalhe, né? Você tinha que ser aquela professora com o corpo todo no lugar. Então, todos os professores já iam para uma clínica só. Mas as escolas não aceitavam gorda. E até colegas meus, assim, que me viram antes de casar, né? Que eu não era assim, que eu fazia ginástica, tinha academia, essas coisas, né? E aí, quando viajava para o exterior, e Celhão, você ganhou peso, Celhão, como você ganhou, me chamo de Celhão, né? Celhão, como você ganhou peso, você ficou gordo, o que aconteceu? Não sei o que, eu não ganhei peso. Não tem nada de mistério nisso, não.
todo mundo vigiava o que eu estava comendo. Minha mãe, porque ela ficava muito preocupada e tal, os adultos ao meu redor, não necessariamente pessoas próximas, às vezes pessoas que conheciam minha mãe e tal, e era muito estranho isso, era sério, tipo, às vezes davam notícia da minha mãe trabalhava no banco, eu morava numa cidade pequena, 30 mil habitantes, minha mãe trabalhava no banco, então assim, muita gente conhecia ela, e davam notícias, a Nayade estava comendo um chocolate. Eu sempre fui muito grande, muito desajeitada, já tinha essa coisa inconsciente em mim. E aí eu não parei de ser desajeitada, nunca parei de esbarrar nas coisas, nunca parei. E aí meu pai e minha mãe chegam assim, ó, sai pra lá, vai pra lá, porque você pega nas minhas coisas, você quebra tudo. Eu tiro as coisas do meio do caminho, você acha o quê? Que eu sou obrigada? E aí eu brigo. Eu sou desse, eu já ando na rua, o povo fala assim pra mim que eu ando na rua como se o espaço fosse meu. Eu falo, se eu tô cabendo naquele espaço é meu. Não posso fazer nada. E aí é sempre a partir desse inconsciente da gente que de caber, de não ter dimensão, ou de não querer ter aquela dimensão toda, né? Sempre ser um pouco menor, um pouco reservada, ficar num canto, não se mexer, entendeu? Essa questão do você não caber, já de ser desajeitada desse jeito, já é da restrição que você cria em volta do seu corpo. Você meio que inconsciente você cria isso. Às vezes você tá num espaço apertado e você fica regulando, cara, na sua cabeça se você vai caber ali. Às vezes você até cabe, mas você acha que você vai incomodar. Ou quando você senta no ônibus, você sente seu braço ficar assim. Aí senta uma pessoa do seu lado, você se espreme toda para caber naquela cadeira, porque tem uma pessoa do seu lado. Então já é inconsciente isso na gente, de caber ou não caber nesses espaços, porque a gente está tentando sempre caber ou não caber e deixar aquele espaço lá, sempre na defensiva. É uma série de pequenas violências que vai criando um monte de inseguranças na gente, vai tornando a vida bem mais difícil. Porque o corpo gordo, ele é marginal. O corpo de uma mulher gorda, ele é duplamente marginal. Um corpo de uma mulher que é gorda, negra e bissexual, ele é triplamente qualificado marginal. Super marginal. Então a gente já tá nessa seara e é uma dificuldade muito grande você não ser aceita num espaço, determinado espaço, por você ser negra e gorda. Nesse sentido mesmo, você ser negra e gorda, sua capacidade de ser testado o tempo todo por você ser uma negra, ser uma gorda. Teve um fato bem interessante, que eu tive uma entrevista para reger um coral da Secretaria da Saúde, lá no centro administrativo. E foi assim, eu fui muito arrumada, que você vai se apresentar, né? Eu me visto muito bem, sabia que hoje eu tô assim meio assim, chué-chué, como se diz, mas eu me visto muito bem, assim, para me apresentar nos lugares, né? Para reger, para ir pra rua, para médico e tudo, sempre me vesti bem. Só que nesse dia eu fui também arrumada. Só que o médico, o doutor, ele era o médico, né? Mas ele estava lá como entrevistador, que era o diretor da SESAB, né? E eu fiquei sentada, eu cheguei cedo, eu sou muito pontual. Cheguei cedo, fiquei sentada no sofá. Na época já existia celular, né? Aí ele perguntava para Edinalva, né? Cadê a moça? Ela dizia, já está aí. Ele olhava para mim. Eu não sabia quem era ele, nem ele sabia quem era eu. Aí ela fez assim, doutor Carlos, a professora já está aí na sua frente. Aí eu digo, é melhor você vir aqui, porque eu não tô vendo assim ninguém me chamar. E já tinha um tempinho que eu estava ali sentada, né? Aí quando eu entrei com o meu currículo, ela foi comigo, né, na sala, né? Sentamos, eu de frente dele e ela.
E aí quando ele me perguntou, ele não me olhou. Ficou de cabeça baixa, folheando o meu currículo, mas não olhava meu rosto, né? Aí ele fazia assim, Edinalva, cadê a professora? Ele fez, ela está aí na sua frente. A primeira vez que eu me choquei assim mesmo, sabe? Que eu fiquei pra vontade de me levantar e ir embora mesmo, né? Aí ele falou assim, a senhora não é a secretária dela, não? Eu achei chocante. Mas não me toquei, que era por causa da cor e do corpo, né? Aí eu falei pra ele, não tenho cara de maestrina não, né? Porque eu não sou loura nem magra, né? Eu também sou muito bem-humorada e gosto muito de dar minhas alfinetadas também, por temperamento, né? Eu acho que o que mais marcou foi muito mais em relação, assim, a cobranças sérias de adultos, de que você é linda, mas pena que é gorda, um negócio assim que eu acho que, não sei se atingiram mais, não sei, mas é isso, tipo, coisas que eu acho que foram fases que afetaram muito minha autoestima até a vida adulta. Foi depois da vida adulta, depois de adulta, que eu comecei a repensar e tal, e reconstruir minhas concepções sobre corpo. As coisas não me ferem como antigamente, né? Antigamente a pessoa falava alguma coisa e ia pra casa chorar. Hoje eu ainda consigo me posicionar, mas eu tento ter cautela e cuidado porque eu não quero criar inimigos. Eu não quero sair fazendo grosseria, gritando, nossa, você... Mas o que me incomoda é quando a pessoa fala que não quer ser o que eu sou, né? Sei lá, meu corpo não pode ser exemplo de meta, nem de querer de ninguém. Eu acho que essa parte me incomoda muito mais do que qualquer outra coisa, assim. As outras coisas eu ainda consigo... até ir relevando, mas essa parte eu tipo engulo muito seco, assim. Eu evitava as pessoas de estar na minha presença para eu ter que evitar que elas me desprezassem. E eu ter que evitar também o sofrimento que viria depois. E aí coisa de Capricórnio. E aí eu era totalmente bicho do mato. Eu tinha os meus motivos. E aí eu me tornei uma pessoa bem combativa e tal. A insociabilidade eu deixei pra trás, mas o ser combativa ficou ainda mais forte. Rolaram algumas pequenas violências. Já revidei também, já bati. Porque gente gorda, quando ela se expõe, quando ela sai, quando ela vai pra rua, ela é ameaçada. Ela é ameaçada inclusive de morte. Ela perde emprego, ela perde vagas, ela perde namorado, ela perde parcerias, ela perde membros da família. Porque existe o preconceito, a discriminação muito grande. Muito grande. E quando essa mulher gorda começa a se reconhecer, aí mesmo que as pessoas vão se afastando, vão se afastando, vão se afastando. Ou chegam perto para poder criticar, ou para poder se comparar a você. Porque elas acham que você já está no papel do ridículo. E aí elas tiram você como parâmetro, como eu já falei anteriormente, aquele conto na rua, que é um caminho por onde você não deve passar. Frustrada também com essa questão da pessoa gorda no meio da saúde, porque você sempre também é um polo de doença. Às vezes você não tem nada, ou sua questão de saúde é por outra esfera, mas sempre vai associar o fato de você gorda ao fato de você estar doente. Eu nunca tive problema nenhum de saúde, né? Meus problemas de saúde eram referentes, né, à garganta inflamada, né?
E minha mãe sempre me acompanhou, sempre toda hora fazia exame, que era meio que uma prova, sabe, que ela tinha, né? Você tá falando isso, mas os exames de Fernanda estão todos bons, né? Porque todo mundo cobra, eu sempre falo isso. Ah, todo mundo cobra que o exame esteja bom, mas quando o exame tá bom, aí não serve, né? Tipo assim, ah, mas você continua gorda. Tem esses exames bons, tem esses exames regulares. Aí que se você... Não, meus exames estão todos bons. Ai, não, mas você tem que emagrecer, entendeu? Acima de tudo, esteja magra, né? Meu pai sempre me falava, cuidado, hein? Seu açúcar subir, você tá muito gorda. Cuidado, hein? Se você ficar hipertensa aí, você morrer, eu não tenho dinheiro para te enterrar. Resultado, hoje em dia ele é diabético. Minha mãe é hipertensa porque ela teve eclâmpsia durante a gravidez e não foi uma coisa associada ao fato dela ser gorda. Eu fiz meus testes de exame há pouco tempo, todos deram normais. Então, assim, eu acho que gordura pode trazer, assim, alguns prejuízos à saúde e essa questão, assim, de forçar alguns órgãos e tal. Mas eu acho que realmente as pessoas, às vezes, confundem um pouco, porque muitas vezes as pessoas gordas são bem mais saudáveis do que pessoas magras e tal. Eu lido com várias pessoas que já foram gordas e fizeram bariátrica. E aí, os médicos sempre vendem aquela ideia, ah, você não vai utilizar mais remédio de hipertensão, você não vai utilizar mais insulina, mas em remédios para repor todas as vitaminas que você vai perder durante o seu corpo, que seu corpo não vai mais conseguir metabolizar porque eles tiraram um pedaço do seu estômago e costuraram um pedaço no outro dentro de você. Eles falam sobre isso. Eles falam sobre que você pode desenvolver fibromialgia pela quantidade de remédio que você toma para repor essas coisas que seu corpo vai perder, porque é uma perca de gordura muito rápida, né? A pessoa perde gordura muito rápido e aquilo ali é muito, muito grave. Muito grave. E ela vai perder gordura, ela vai perder eletrólitos, ela vai perder lipídios, ela vai perder carboidrato, ela vai perder tudo muito rápido. E o corpo não vai conseguir metabolizar daquela forma de novo. Então vai ser sempre medicamento. Então você só trocou seu remédio de hipertensão, só trocou sua atensina pelo remédio lá da vitamina que o médico passou, você trocou sua insulina pela outra bomba que o médico passou. Mas é isso que eles querem, né? Você pode estar louco, você pode estar doente, mas você está magro, né? É o objetivo que todo mundo queria, né? O objetivo anterior chegou. E as pessoas não querem medir consequências. Esteja magro acima de tudo, né? Isso é o grande problema, né? A minha filha até que falou, a minha outra filha, ô doutor, já que a mamãe tá gorda assim, não é obrigado, podia ser uma bariátrica, Fernanda, com essa idade eu não aconselho mais. Se bem que eu nunca fui a favor não, viu? E eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz foi em fazer essa cirurgia, porque também já vi vários prejuízos as pessoas tendo por causa disso, e de ter que tomar vitamina pro resto da vida, e etc. Então, assim, é uma coisa que eu não quero pra mim. Eu não sei se tem gente que acha que vive melhor assim, ok, mas eu não sei se é uma boa saída. Pra mim, não seria. Eu tô muito feliz de não ter feito. Quando eu comecei a ficar hipertensa, eu não sabia. Só sei que eu passava mal. Passava mal dando aula. Aí as empresas mediam minha pressão, estava subindo, e eu tomava algumas medicações que alguns médicos me passavam, mas não melhorava. Só que o CREA, eu regi o CREA por 13 anos, o coral do CREA, né? E aí os meninos, professora, vamos levar a senhora para o médico de todo mundo aqui do CREA. Mas ele me recebeu assim: como você é gorda? Que peso é esse? Imagine um consultório particular, eu paguei, não foi SUS,
num prédio chique, consultório bonito, ele é uma pessoa bonita. Ah, você tá muito gorda. Aí começou a me medir assim, fazer aquelas coisas assim, né? Aí eu falei, vou ali logo, e não deixou nem eu falar. Você vai logo para o endocrinologista. Aí já começou a anotar o número dela, e ligou para ela. Eu já fiquei meio chocada, né? Com vontade de não voltar. Eu fui em médicos desde muito cedo em relação a isso, eu não lembro a idade. Mas assim, eu lembro de me dando remédio para emagrecer muito cedo, tanto que na adolescência, sei lá, mais jovem, eu fui uma outra médica e eu falei com ela, ela se assustou quando eu falei de remédio e tal. Ela falou assim, nossa, você não devia ter tomado remédio tão cedo, porque eu já era nova quando eu fui lá e ela nem me deu remédio e tal na época. Eu passei uma semana, umas 2 semanas muito ruim, tomando remédio em casa e com dor na coluna. Aí quando tinha melhorado, e aí o final de semana terminou piorando. Aí quando foi na segunda eu resolvi ir pro médico, porque eu não queria mais sentir dor, né? E aí quando eu cheguei lá na médica, eu sentei e falei assim, doutora, eu tô com muita dor de coluna. Expliquei toda essa parte a ela, porque eu já sabia, eu já imaginava. E aí, eu não quero mais sentir dor essa semana e tal. Ela disse, você precisa emagrecer. Aí eu, você precisa emagrecer, você precisa procurar um nutricionista, um endocrinologista. Aí eu tipo fazendo aquela cara de paisagem. E qual é a parte que a senhora vai passar um remédio para sentir dor? Eu tô só aguardando. Aí ela, você precisa fazer um balão, você precisa colocar um balão. Aí eu tipo, muita irresponsabilidade, né? Porque uma cirurgia não é olhando pra minha cara que vai dizer que é um balão, que é uma cirurgia bariátrica, né? Com corte, vai colocando anel, entendeu? Então, se eu não tivesse estruturado e se eu não tivesse com o objetivo de simplesmente passar minha dor, eu, tipo, não sei o que ela esperava. Sim, como é que eu faço? A senhora conhece algum médico? Entendeu? Naquele desespero. A pessoa gorda, o médico do olho de raio-x, eu acho incrível. Incrível o olho de raio-x que você, antes de você sentar na cadeira e já diagnosticar você toda. Né? Você tem isso, tem aquilo, precisa emagrecer, hein? Essa respiração. O último médico, assim, que me falou isso, ele falou assim, você tem que perder 60 quilos. Você tá louco, querido. Eu devia estar... ele queria que eu pesasse uns 60, eu devia estar com 120, ele queria que eu pesasse 60 quilos. Isso não existe. O outro vai ver o nosso corpo, o outro vai julgar o nosso corpo, o outro vai apontar o nosso corpo. E a gente ainda está muito alheio ao que é o nosso corpo. Pelo menos pra gente mesmo. Eu acho que a gente tem que buscar partir de algum lugar, do reconhecimento próprio. Porque quando a gente sabe que a gente é, o que a outra pessoa não vai dizer, já não importa mais. Esse é o antes e depois que eu realmente amo, né? A gente sempre vê antes e depois da pessoa que era gorda, que era triste e que emagreceu e ficou extremamente feliz e realizada, né? E hoje comigo é muito diferente porque eu tenho o mesmo peso, eu tenho o mesmo corpo de, vamos dizer, 5 anos atrás, mas minha cabeça era completamente diferente, né? Porque não me oportunizaram, esconderam que não existia problema nenhum em ser gorda e ser feliz. Eu poderia ter utilizado os melhores anos da minha vida, que eram os da infância, da pré-adolescência, da infância, fazendo outras coisas, produzindo outras coisas, sei lá. Sendo uma adolescente, não sendo uma ostra, se eu tivesse numa sociedade mais igualitária, numa sociedade que não demonizasse minha cor, meu corpo, meu cabelo, que eu não precisasse me esconder, eu teria sido muito mais feliz.
Música